São para as pessoas te Tá. conhecerem, Isso. saberem onde é que a senhora trabalha, com que trabalha, o que faz. Então, eu sou Fernanda Lage, sou médica cirurgiã pediátrica, sou a única cirurgiã pediátrica do estado do Acre. Eu Pesquisas, estudos que saíram. acho uma coisa interessante de eu falar é que eu me formei antes da internet. Então você não tinha acesso a artigo científico online. Você tinha que ir na biblioteca, procurar as revistas, que as revistas vinham dos Estados Unidos, e a biblioteca era um andar inteiro do hospital, era o último andar, e você tinha clínicas da América do Norte, várias revistas, e você xerocava essas revistas e levava isso para casa, além dos livros. É assim que a gente estudava, a gente não tinha como pesquisar. Então ia para a Não biblioteca. tem problema não. Dá pra... É bom que parece até mais uma conversa, que era a ideia. O que eu pensei da gente fazer? É contar um pouco da história da senhora, Tá. dizer como é que foi seu período de graduação, para as pessoas verem como era a formação, como é hoje. Por exemplo, até a doutora Bruna fala que a parte de TDAH, autismo, elas foram coisas que ela teve que conseguir depois da formação dela, porque foram pesquisas, estudos que saíram. Acho uma coisa interessante de eu falar é que eu me formei antes da internet. Então você não tinha acesso a artigo científico online. Você tinha que ir na biblioteca, procurar as revistas, que as revistas vinham dos Estados Unidos, e a biblioteca era um andar inteiro do hospital, era o último andar, e você tinha clínicas da América do Norte, várias revistas, e você xerocava essas revistas e levava isso para casa, além dos livros. É assim que a gente estudava, a gente não tinha como pesquisar. Então ia para a biblioteca, procurava naqueles índices, nas clínicas da América do Norte. Isso é bem interessante. E cada aluno tinha direito a uma quantidade de xerox por ano, que você podia ir lá e procurar. Então tinham os livros para aquele conhecimento mais sedimentado, e as novidades vinham pelas revistas. Mas as revistas vinham de navio para o Rio de Janeiro, para a biblioteca, e aí a gente acessava, o conhecimento. Então, entre ser produzido e o aluno ter acesso, tinha um gap maior, e agora a gente tem acesso a um clique na internet. Isso faz muita diferença. Muito mais velocidade. Muito mais velocidade. Eu falo muito isso até sobre o que foi o nosso sexto período, né? Para quem é da UFAC sabe que o sexto período é canônico, assim. É uma experiência que, se você não teve, você vai ter, e é da UFAC. E a grande diferença que a nossa turma teve, pelo menos, é porque a gente teve o ChatGPT do nosso lado. Por quê? Porque o conhecimento é muito mais exponencial, você pode perguntar e fazer uma pergunta específica e ter aquele conhecimento mais rápido. Do que, por exemplo, imagina, realmente os meninos que tinham, sei lá, por exemplo, um médio curso da vida, o cara tinha que te emprestar a apostila, você tinha que xerocar, aí era todo um processo para você ter aquela apostila, ter o amigo, eram muitas variáveis, e aí você tinha um livro de mais de 1000 páginas, por exemplo. Se for só os livros de clínica médica, não acaba nunca, né? Então, ter aquele conhecimento específico era mais demorado. Só que aí a senhora acha, então, que isso piora a qualidade do ensino médico ou isso melhora? Porque até a gente observa nas notas um aumento ali no percentual, né, de acerto dos alunos no sexto período, e há essa diferença, pelo menos, da turma anterior e a turma que veio depois de mim. A gente vê essa diferença de acertos. Por um lado trouxe isso, por outro pode ter acontecido alguma coisa ruim. Como é que a senhora vê isso? Então, por outro lado, o que o chat, eu enquanto professora do sexto período, o que eu posso falar sobre o chat GPT? Ou sobre as IAs em geral, não sobre o chat em específico. Sobre as IAs para o sexto período. Assim? Tem um trabalho clássico que eu dou no sexto período, que é para conversar sobre o William Halsted, que é o pai da cirurgia moderna. E é uma figura importantíssima para o desenvolvimento da cirurgia moderna e para o desenvolvimento do ensino médico e da formação médica no modelo de residência como a gente pratica até hoje. Então é uma peça da história da medicina que eu acho importantíssima. Todo aluno de medicina deve conhecer a história de William Halsted. E desde que começou o ensino, desde que veio a pandemia, que eu tive que dar outras formas que não só aquela avaliação normal, e foi quando, na verdade, eu peguei o sexto período também,
eu peço para os alunos fazerem uma dissertação sobre William Halsted. Então, os alunos têm que ir para a internet, pegar artigos sobre a vida do William Halsted e escrever com as palavras deles sobre a vida do William Halsted. E toda vez quando chega no internato, eu pergunto para os alunos sobre o William Halsted, o que eles aprenderam lá no 6º período, e uma vez eles no rodízio de cirurgia, o que eles estão vendo que tem a ver com o William Halsted. E durante anos, os alunos chegavam para mim e contavam sobre o William Halsted. E desde o advento da IA, chega no internato, os alunos não sabem quem é o William Halsted. Quem foi o William Halsted? Não sei, professor, eu não me lembro. Por quê? Porque quem fez o trabalho para eles não foram eles. Eles não leram vários artigos e referências sobre o William Halsted. Eles botaram na IA, fale sobre o William Halsted, a William Halsted deu um texto, no máximo eles leram esse texto antes de mandar, alguns acredito que nem isso mandaram, e chegam no internato e eles não lembram do nome de William Halsted. Então, para mim, isso daí não teve avanço nenhum. Para mim, emburreceu. Antes o aluno lia 5, 6 artigos sobre o William Halsted para ele escrever com ele mesmo, com a inteligência humana e não a inteligência artificial, escrevia um texto sobre uma pessoa, aquele conhecimento ficava na cabeça e você acessava esse conhecimento 2, 3 anos depois. A partir do momento que a IA escreve o texto para você, chega lá, o aluno não sabe quem foi o William Halsted. Então, para mim, a gente teve uma degradação do conhecimento. A minha visão enquanto professora, eu discordo. E aí, sentido, né? E outra coisa para falar, as notas foram melhores. As notas foram melhores porque a gente está fazendo prova mais fácil a cada dia, porque se a gente fizer prova com o mesmo grau de dificuldade da prova que eu dava 15 anos atrás, ninguém vai passar, vai ficar todo mundo reprovado. As notas são melhores porque as questões das provas estão ficando mais simples a cada ano. Para conseguir, senão a turma fica toda... Polêmico. Polêmico. Então, você assim, que usa a inteligência artificial, em vez de estimular o seu cérebro, o que eu acho? A inteligência artificial, ela tem um papel importante, sim, mas para corrigir uma coisa que você fez na fase de formação, que é a fase que vocês estão agora, que é a fase que você está agora, sim. O que você precisa é de conteúdo. E correto. O conteúdo está dentro daquele calhamaço. Se você não leu aquelas 1000 páginas uma vez, 1000 páginas de um livro, 1000 páginas do outro, 1000 páginas do outro, não vai ser durante a residência que você não tem tempo nem de nada, ou durante a sua prática clínica que você vai ter que trabalhar em 3, 4 lugares, porque a remuneração pelo serviço médico está diminuindo. Então, o tempo que vocês têm para ter o conhecimento teórico e com esse conhecimento teórico desenvolver o raciocínio clínico é nos anos do ciclo clínico. Você tem o básico para você ter a base, que você tem que estudar fisiologia, patologia, histologia no livro e no laboratório e na internet com as imagens, né? Então, finge que a internet é só uma revista que você está acessando. É isso, você não precisa ir na biblioteca, acessar, e eu já vou falar sobre isso. Então, você tem esse conhecimento, é na hora que você formata esse HD aqui. Esse HD é o importante. Se você pula essa etapa e vai para o ChatGPT te dar o resumo, você não vai ter essa etapa nunca mais na vida. E você não vai ter uma base. Então você é um prédio em cima de um lamaçal. E você não vai saber muito o que você está falando. Então, no momento mais crítico, que vocês têm mais tempo e na hora de formar o alicerce da formação de vocês, o alicerce do raciocínio clínico, vocês estão usando atalho. E é aquela famosa frase dos velhos, e eu estou entre os velhos,
O que me preocupa não é a inteligência artificial, é a burrice humana. Vocês estão preguiçosos de pensar, botando o chat GPT para pensar e quando ele pensa, vocês não lembram. E eu vejo isso muito claramente na disciplina do 6º período. Achei ótima essa sua pergunta, porque foi exemplar do que está acontecendo. Aqui eu estou para trazer a verdade. E o fato é, se a gente vai conscientizar as próximas gerações a usarem corretamente a inteligência artificial, a gente tem que partir do pressuposto do que é o problema. Então, o problema não é o ChatGPT, na minha visão, porque o ChatGPT ele é mais uma ferramenta. Agora, claro, se a gente for fazer um resumo lá dentro, que esse resumo sirva como os principais pontos do que você vai estar mirando ali dentro do livro para conseguir extrair o conhecimento da melhor forma possível. Aquela é uma ferramenta que, no fundamento tecnológico dela, ela é um modelo de linguagem. Então, imagina que ela vai se adaptar à linguagem que você entende, a maneira como você cria resumos, e ela dizer exatamente para você aqueles pontos que ela já mapeou, que você tem dúvida. Então, ela vai te dizer exatamente onde você deveria ler e focar mais a sua atenção. De repente, você construir um resumo maior, mas, é claro, não basta ler o resumo. É isso que a gente traz aqui, não basta ler o resumo, você tem que ir ao livro. Por exemplo, ainda dentro dessa história do 6º período, cirurgia pelo menos, ali no que é feito, a gente usou muito de flashcard. Flashcard é um ótimo modelo para você adaptar a sua memória e treiná-la para recuperar aquele conhecimento mais rápido, para você aprender, principalmente que a gente aprende lá em técnicas operatórias, que é os tipos de dreno, as ostomoses. A gente vê um pouco ali de síndrome compartimental também. Então, todo esse conhecimento ele fica a partir do momento em que você sabe onde condensá-lo. Realmente, a doutora trouxe para a gente onde você está fixando esse conhecimento. Se você construir um prédio na lama, óbvio que ele vai cair, né? Mas se você constrói ele sobre uma base sólida, com uma tecnologia mais rápida, porque você podia levar anos construindo sem um guindaste. Mas você não vai levar anos. Porque durante a formação médica que eu tive a formação médica antes da internet, ninguém levava anos. A gente levava um período, a gente tem o mesmo período de tempo que vocês têm, a gente tem. Era isso que eu acho interessante. Exatamente então, a mesma coisa. Como é que vocês então sentem a densidade de conteúdo? Porque eu vejo que a medicina está cada vez mais densa, né? Eu trouxe algumas atualizações para a gente conversar, inclusive, que tem o DeepMind, uma das tecnologias desenvolvidas, ela foi até premiada no Nobel pela AlphaFold, se eu não me engano o nome deles, e eles literalmente conseguiram um avanço na bioquímica justamente por causa da análise de inteligência artificial, ou seja, a produção de medicamentos que levava aqueles 10, 15 anos, essa lacuna diminuiu porque a condensação do conteúdo é mais facilmente acessada por elas. Mas... Então, será que dentro desse cenário da densidade de conteúdo, porque medicina é muito conteúdo, o livro lá que a gente está lendo agora do Tratado de Cirurgia Pediátrica, eu vi que ele tem quase 1.500 páginas, né? Quase 1.500, e eu estava lendo justamente ontem a parte de correção da má formação do esôfago. Aí tem os 4 tipos, A, B, C e D, né? E tudo mais, não vou entrar no mérito aqui. Mas o intuito é justamente isso, é muito conteúdo, várias matérias, como aprender todas elas, até pensando numa medicina que é especializada, né? Eu estou trazendo até um quadro novo lá para o nosso Instagram, que são os primeiros médicos, né? Os médicos primitivos. Então, desde o curandeiro ao médico de hoje em dia, como a senhora, que é um especialista em cirurgia pediátrica. Mas o que eu acho? Eu acho que tudo tem a fase de você estudar. Quando você entra na faculdade de medicina, você vai estudar as bases para o raciocínio clínico. Então, você vai aprender anatomia, você vai aprender, ou seja, como os órgãos são, histologia a nível microscópico, como os órgãos são, fisiologia, como funciona, como o organismo funciona. É a base, é o primeiro e o segundo período. O primeiro e o segundo ano. O terceiro e quarto ano são as bases clínicas.
como é a base das doenças. Então, o nível de profundidade que um aluno do 6º período, 7º, 8º período precisa alcançar, você não vai alcançar a discussão de cirurgia robótica. Você tem que saber a base daquela doença, uma ideia básica, o que é uma pneumonia, o que é uma insuficiência cardíaca. Então, com a base que você já teve da anatomia e da fisiologia, como é e como funciona, quando está doente, como é e como funciona, agentes principais. É isso que você tem que se ater. Você não precisa trabalhar com todo o conteúdo produzido sobre atresia de esôfago. Tudo tem a sua parte. Então, no ciclo básico, você tem que saber as bases da minha disciplina, puxando para a minha disciplina, malformações congênitas. A base das malformações congênitas, o que é uma ideia geral daquilo? Quando você estiver no internato, a gente vai discutir um pouco como tratar aquele paciente enquanto médico generalista. Em nenhum momento você precisa saber sobre o detalhe da especialidade se você não está naquela especialidade. Então, enquanto médico generalista, para eu trabalhar em um pronto-socorro, o que eu preciso saber para tratar aquela criança, aquele paciente em uma fase inicial, tirar do perigo e encaminhar. Se você vai ser um cirurgião, eu tenho que saber um pouco mais. Se você vai ser um cirurgião pediátrico, e agora eu falando na residência, você vai ter que estudar isso mais a fundo, mas eu não preciso saber ainda na residência o que tem de mais moderno daquilo. E aí, quando eu for professor, quando eu for médico, que eu estiver atuando, que eu já tenho aquela base toda, aí eu vou para o filigrana. Às vezes vocês se perdem na quantidade de conteúdo que tem. E vocês não precisam saber no 1º, 2º período ou no 6º, 8º período o que tem de mais moderno naquilo. Vocês têm que entender a base. É igual a construção de uma casa, é igual. Você constrói o baldrame, você constrói a parede, o tijolo, o cimento, a laje. Então, na fase clínica, vocês estão botando o tijolo, o cimento, a laje. Não importa se a parede vai ser pintada de branco, de vermelho, chapisco, se eu vou pegar um porcelanato rosa ou um porcelanato azul, a cor do telhado não importa. Nessa fase importa o tijolo, o cimento, isso você tem que saber. E a cada fase você vai sabendo um pouco mais. Porque se você tenta pegar todo o conhecimento que existe naquela patologia, vai ser um mundo, vai ser uma enxurrada em cima de você e você não vai entender. Então vocês não vão entender, vocês não vão conseguir construir, porque ninguém escolhe o tipo de metal de uma casa e o tipo de lustre que eu vou colocar se eu não tenho uma parede sólida, se eu não tenho um teto para pendurar o lustre. Então vocês têm que ir sem ansiedade, e aí vem uma característica dessa geração, que é a ansiedade de querer fazer tudo, sem ansiedade, subindo uma escada, degrau por degrau, construindo uma escada. Não adianta eu estar lá na frente se eu não sei a base. Então agora, no 8º período, você não precisa saber tudo sobre atresia de esôfago. Você precisa saber a base. O livro que foi indicado é um livro de 1988, a edição de 2002. Tem mais de 20 anos. A base é aquilo, você tem que saber aquela base. Quem for cirurgião pediátrico, aí vai ver o tamanho do trocarte que eu vou usar para fazer por videolaparoscopia. Mas isso não interessa para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é a base. E uma outra coisa da ferramenta do ChatGPT, eu acho errado pedir para o ChatGPT resumir um livro para você. Como é, na minha concepção, eu, Fernanda Lage, como eu acho que a gente deve usar a inteligência artificial. Eu peguei os livros base, eu peguei a base daquele conhecimento, e a base, dependendo do seu nível, pode ser um livro básico, pode ser um livro de 20 anos atrás, ou pode ser 10 artigos dos últimos 5 anos. Eu peguei aquela base, eu fiz uma redação daquela base, eu vou pegar o meu texto que eu redigi
E toda vez que a gente escreve alguma coisa, a gente com as nossas palavras, a gente está registrando no nosso cérebro. Você pode digitar ou escrever à mão. Toda vez que você constrói uma frase, você está construindo essa frase na sua cabeça. E você joga esse texto em uma IA e a IA vai corrigir. E vai corrigir o erro de português e vai corrigir. E as IAs têm muito conhecimento errado, muito conhecimento errado. Eu estava falando outro dia sobre isso. Contas de matemática, por exemplo. A minha filha está na escola, terminou agora as IAs, a senhora fala essas que a gente acessa no dia a dia, Acessa, ChatGPT da vida. Então, como é que ela faz equação? Ela pega a equação, ela faz conforme o professor ensinou e depois ela joga no ChatGPT para ver se ela chegou no resultado certo ou não. E muitas vezes o ChatGPT chega no resultado errado. E porque tem um programa da escola que tem o resultado certo e ela vai conferir no resultado certo e o resultado da IA está errado. Só que a IA dá a forma do raciocínio e o resultado está errado. Então, cuidado, porque vocês estão construindo o conhecimento errado. Vocês não podem confiar cegamente na IA. Ela precisa de conferência e precisa ser revisada, né? Agora, para você conferir se a IA escreveu certo ou não, você precisa ter domínio daquele assunto. Exatamente. Se você não tem domínio daquele assunto, você não tem julgamento crítico para saber se a IA escreveu certo ou a IA escreveu errado. Isso é uma coisa que eu posso falar, inclusive, do que a gente viveu no 7º período, né? A gente entrou aqui falando de reumatologia. Reumatologia, gente, vocês vão ver que é um mundo assim, ainda um pouco à parte da medicina até, né? Porque a gente ainda está descobrindo muita coisa sobre a reumatologia. Os tratamentos mais modernos hoje demonstram um avanço no tratamento dessas doenças, mas é corticoide terapia hoje em dia, assim, no geral, corticoide terapia. Imunomoduladores. Como queiram. Corticoide foi o primeiro deles. Exato. Hoje, cada vez mais a gente está chegando nos imunomoduladores, graças a Deus, né? Tem que avançar mesmo. Porque o corticoide tem muito efeito colateral. Os imunomoduladores conseguem fazer isso. Né? Muito risco do corticoide a longo prazo. Mas assim, no que tange a questão de, por exemplo, o entendimento desse conteúdo, realmente, algumas vezes, eu mesmo, numa IA sem treinamento, numa IA que ela é geral, você não pode pegar simplesmente, né, jogar o livro unicamente ali, sem antes guiá-la, sem antes fornecer as fontes, fornecer para ela a base teórica, porque ela vai errar. E realmente, a doutora apontou uma coisa muito importante aqui, o uso cego com inteligência artificial. Isso é algo devastador, porque, por exemplo, às vezes eu jogava lá dentro do ChatGPT sem antes treiná-lo, assim, eu queria saber mais sobre a gota, por exemplo. Aí ela ia me explicava uma coisa totalmente nada a ver, para explicar para você que não é da área, explicava que gota, na verdade, era o que cai do teto quando tem um furo no forro, no gesso. Entende? Então, ela foi muito destoante do caminho do que deveria ser a gota que eu estou me referindo. Então, nesse sentido, vale a pena você ter cuidado com a informação que está sendo fornecida ali. Você pode utilizar métodos para aprender cada vez mais rápido com a IA, isso é válido, mas que isso passe por uma conferência humana. Então, não basta apenas você confiar cegamente na IA. E isso como é certo. Você vai saber se o que ele falou sobre a gota doença está certo, se você não sabe, se você não pegou o texto e não leu sobre gota? Que ideia crítica você vai ter para saber se o que ele escreveu está certo ou está errado? O ponto é você ir atrás de conferir. Você tem que ter a conferência humana, né? E para você poder conferir, como é que você vai conferir se você não leu no livro o que é? Exato. Eita, que vai gerar corte esse negócio. Mas assim, nesse sentido... E só para completar o que você falou sobre a indústria farmacêutica, a IA, ela é muito útil. Vamos entrar nesse ponto, então. Isso, ela é muito útil para trabalhar. Quando ela é treinada, imagina, você mas tem um específico naquela indústria para trabalhar aquilo. Exato. E não para formar a base do estudante de medicina. Não para formar. A senhora ainda não vê ele, então, como um formador. Não um formador, porque ele nunca será, na minha visão, da maneira com a qual foi feita. Tem que evoluir muita coisa, a gente precisa melhorar esses modelos. E aqui eu não vou entrar no mérito de empresa X, Y, Z. Eu acho que é um problema geral do mercado que a gente tem que resolver
o que tange o conhecimento que eles nos passam. Isso tem que ser melhorado. E a gente consegue isso hoje, né? Isso já é possível ser feito, mas de forma terceirizada, vamos dizer. Porque, por exemplo, eu, no caso, quando eu tenho que desenvolver um agente de inteligência artificial, eu tenho que treinar esse agente, tenho que fornecer para ele toda a base teórica, tenho que conferir se o resultado que ele está dando está correto e, novamente, cai no ponto de você ter o conhecimento para gerir um pensamento crítico que diga isso está certo, isso está errado, isso não muda. Agora, quando a gente parte para o público em geral que não tem conhecimento daquilo, imagina você entrar num desses modelos quaisquer e ele dizer para você assim, você está com câncer, por isso que você digitou aqui para mim. Com base em quê? Entende? Assim, é aquela velha piada do ele me diagnosticou com câncer. Mas com base em quê que ele te diagnosticou em câncer? Será que é câncer mesmo? Porque é diferente de quando, por exemplo, os hospitais do amor, né, que tem agora, eles têm inteligências artificiais próprias que foram revisadas, que foram treinadas, alimentadas com conteúdos e são referências hoje na América Latina e quiçá no mundo sobre a ajuda, assistência para aceleramento de diagnóstico de pacientes com câncer. É assistência, ela ainda não dá o diagnóstico. É uma complementação. É uma complementação. Então é nisso que eu queria entrar. O médico com a inteligência artificial, claro, o agente de inteligência artificial, não unicamente a IA geralzinha que a gente tem por aí, ele com certeza tem mais vantagem, né? Ele tendo o conhecimento, sendo especialista, porque é como se fosse um Excel da vida, né? É uma ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta e ela não substitui o médico. A medicina é uma ciência humana. A medicina, uma coisa é o que o paciente te fala com as palavras, que você vai alimentar a IA. Outra coisa é o que o paciente te fala com o olhar, com a postura, é o que ele te fala nas entrelinhas. Isso a IA não consegue captar. E isso, o médico jovem que está preocupado em fazer notas no seu computador, ele não vai também fazer. E aí eu gostaria de falar uma outra coisa, aproveitando falar sobre o Notes, que é uma inteligência artificial para ser utilizada no consultório, que ele faz as notas da conversa do paciente. Então ele meio que grava a conversa do paciente, e anota para você, né? Ele meio que lê e ele vai digitar aquilo tudo para você. Mas a senhora não vê esse como uma forma de assistência? Porque assim, eu concordo que o raciocínio clínico deve estar sempre presente, mas algo que tem se observado, né? E que acontece no dia a dia, a senhora já deve ter visto, né? Com essa questão de realmente formar notas, às vezes o médico nem olha na cara do paciente e recentemente a gente esteve na Bahia, né? Documentei tudo, tá aí no nosso canal, vocês podem acessar a hora que quiser. E num serviço onde você vê uma fila daquela enorme e um profissional humano como qualquer outro vai se cansar e não deveria deixar de dar atenção para o paciente, porque ele simplesmente está focado em preciso registrar isso. Não seria esse o momento dele ter aquele assistente, como por exemplo, hoje acontece de alguns serviços que oferecem ecocardiograma transesofágico, da doutora está fazendo aqui o ecocardiograma e ela ditando para um ser humano. Não, mas isso é muito válido, ditar para um computador, para o computador escrever o que uma outra pessoa escreveria, é completamente válido. Agora o que não pode é substituir o raciocínio clínico. Não pode substituir o raciocínio clínico. E aí é onde entra. Está errado ter um médico para ter 5 minutos para atender um paciente. Ele não vai conseguir em 5 minutos dar uma assistência de qualidade, consulta, né? E ao invés da gente ficar brigando, lutando para ter um atendimento de qualidade, a gente está dando um jeito do computador anotar e ele conseguir em 5 minutos fazer um raciocínio. Ninguém faz um raciocínio em 5 minutos de uma patologia complexa. Exatamente. Se eu tenho um paciente com uma hérnia, com uma fimose, em 5 minutos eu anotei ele e eu tenho um IA para imprimir todos os formulários que tem que fazer. É uma coisa. Se eu tenho um paciente com uma patologia complexa, eu não vou conseguir em 5 minutos atender. E se está me botando a IA para eu atender mais rápido, para eu conseguir atender mais gente,
Você tem todo um raciocínio, tem que ter o tempo desse raciocínio. O uso correto dela. O uso correto. Então a gente está tapando um buraco com um esparadrapo. A parede está quebrando, eu estou botando um esparadrapo. O que está errado é você ter que fazer um raciocínio complexo em 5 minutos que você não vai fazer. E se for você o doente, se for a sua mãe o doente, se for o teu pai o doente, teu filho o doente, você vai querer que a pessoa tenha uma coisa grave e você só tem 5 minutos? Próximo. Tá errado isso. Isso diz até sobre a maneira com a qual a gente faz saúde, por isso que cai nesse quadro de conscientização, porque não é evitar o uso da IA, ela vai ser usada de qualquer forma, mas que nós a usemos, né, de maneira correta. E realmente, 5 minutos para você fazer um diagnóstico, analisar um paciente, olhar ele, nunca você vai fazer. Você tocar o paciente, você efetivamente prestar atenção na queixa que ele está trazendo para você, isso é o importante. E raciocinar em cima daquelas informações. Exatamente. Você tem que raciocinar e tem que ter o tempo de raciocinar. Com certeza. E às vezes o tempo de você fazer uma nota, você não anota o que o paciente falou. Você anota o seu raciocínio em cima do que você escutou. Para você ter a anamnese, depois você anota o exame físico, as coisas que são importantes, hipóteses diagnósticas, diagnóstico sindrômico, hipóteses diagnósticas. Tudo isso quem tem que fazer é você. Se você deixa um computador anotar essas coisas todas e te dá hipóteses diagnósticas e te dá exames a serem pedidos, né? Para que você está lá? Não precisa de você lá. Estou aqui, estou com um computador na frente. Isso é um ponto que a gente podia entrar, inclusive, que era algo que eu queria discutir. A senhora vê que em algum momento a inteligência artificial possa substituir nós, médicos, assim? A senhora vê isso ou é um cenário que é muito distante? O que a senhora, do seu tempo de formação para cá, enxerga disso? Eu acho que as pessoas estão perdendo a conexão entre elas, a conexão real. Você vê hoje um grupo de adolescentes, às vezes eles estão falando entre si por meio do celular. Você já vê isso em relacionamentos. As pessoas não conhecem mais a pessoa com quem vão se relacionar numa festa. Não vão numa festa, em um churrasco e conversam olho no olho para conhecer uma pessoa. É tudo nesses Tinder da vida, Tinder like da vida. Então as pessoas estão trocando as conexões diretas pelas conexões artificiais e as pessoas estão adoecendo com isso. Porque a conexão direta, e aí no meu entendimento, a conexão direta, pessoa para a natureza, você ter um tempo para você olhar o céu, para você respirar, você vai só acelerando a mente e você tem uma geração adoecida mentalmente. Então, é possível? Sim, é possível. Do jeito como a gente está desconstruindo as relações pessoais e construindo relações digitais, hoje em dia a gente já tem nos países asiáticos as pessoas que não se casam mais. As pessoas se casam com a inteligência artificial, não tem relacionamento sexual e você tem um relacionamento de conversar com uma inteligência artificial, um casamento com uma inteligência artificial. Virando realidade, né? É ficção virando realidade. Mas isso falta uma coisa, a conexão humana é uma coisa importante para o ser humano. A gente, desde que era lá da época das cavernas, os primeiros hominídeos, você tem o viver em bando, em viver em sociedade. E o ser humano, ele só sobreviveu até agora por causa dessa conexão da sociedade. Quando você tira essa conexão social, você deixa ele solto, você deixa ele perdido. E aí você começa a ter tantos e tantos, e vamos agora trazer para a parte da medicina, alunos com sofrimento mental. A porcentagem sempre teve. Eu fiz a faculdade entre 92 e 98. Digamos, 10% da minha turma tinha questões psicológicas / psiquiátricas importantes. O que eu vejo hoje nas turmas por aí é às vezes 50% tomando medicação. Remédio para acordar, remédio para dormir, você vai fragilizando as relações humanas, as pessoas vão ficando emocionalmente frágeis
e você começa a medicar. Então você tem uma hipermedicação, quando na verdade você poderia, com as conexões humanas, você tapar esses buracos na alma. Então você pode chegar ao médico, sim. Agora, esse médico completamente digital, ele vai suprir a necessidade de atenção e o cuidado que um médico humano vai? No meu entendimento, não vai nunca. Você pode até dar o remédio certo, mas o cuidado, a atenção, se sentir acolhido, se sentir escutado, se sentir entendido em toda a sua concepção física, psíquica, emocional, isso nunca o digital vai trazer. E está caminhando para isso. Daqui a pouco você vai ter, você já tem em países asiáticos médicos digitais. Por que você acha que lá tem maior número de suicídio entre jovens? Agora eu acho que cabe a gente se perguntar, é esse o futuro que a gente quer? Tem certeza que é isso que vocês querem? Eu tô velha, eu não quero. Eu acho muito errado, eu não acho isso uma solução. Eu acho isso uma depressão, sinceramente. Não acho que isso vai acolher a necessidade do ser humano. Eu acredito que, se vocês repararem na fala da doutora Fernanda, vocês podem ver que a gente trata muito sobre a humanidade da coisa, né? Porque uma visão até estereotipada sobre médicos é que nós somos meio frios, né? Mas, na verdade, a gente valoriza muito esse contato com o paciente, essa questão do toque, do olhar, e é algo que a sociedade em si vem perdendo. É uma questão social mesmo, e que movimentos como esse de agora é o que fazem com que nós não percamos essas boas práticas. Porque você só tem um ser humano educado, você só tem um ser humano que constitui bons comportamentos quando ele é educado para isso. Quando você tem uma sociedade que ela é formadora e não só alienante. Então, o intuito de um conteúdo como esse é educar você, enquanto paciente e enquanto médico, a entender que essas novas tecnologias, elas servem como mais uma ferramenta. Ela não deveria, né, substituir aquilo que é mais importante, que é a humanidade do processo. Então, que nós não deixemos isso se tornar algo artificial mesmo, que torne cada vez mais uma forma de nós trabalharmos também com, e não apesar daquilo, entendem? Então, espero que, assim, de verdade, que com esse papo você comece a pensar se você está fazendo medicina, se você acompanha a tecnologia, se você é uma pessoa que, evidentemente, está fazendo algum tipo de tratamento ou é paciente, entenda que, pela sua qualidade de vida, num sentido geral, psíquico, físico e até espiritual da coisa, você tem que entender que isso são ferramentas. E é a maneira com a qual nós a usamos que é importante, como a energia nuclear. A energia nuclear pode ser algo benéfico, onde a gente pode extrair daquilo a melhor forma de gerar uma produção em escala de energia nuclear, reaproveitando aquele resíduo, melhorando os reatores nucleares, ou a gente pode fazer disso bombas que vão destruir a humanidade. Tudo é a maneira com a qual é usada. Então, eu trouxe no nosso Instagram, inclusive, a história da Marie Curie, né? Marie Curie, Isso. Que foi uma grande estudiosa, descobriu vários elementos químicos radioativos, vários isótopos, sem saber ainda das consequências disso, né? Hoje o corpo dela ainda é radioativo, está enterrado em um caixão de chumbo, então assim, ela vai passar radioativo durante muito tempo. E o ponto que a Marie Curie fez durante a Primeira Guerra Mundial foi, ela construiu carros que tinham aparelhos de raio-x instalado, e ela literalmente ajudou muitos soldados a conseguirem sobreviver e ter diagnósticos mais rápidos. De fraturas. E ela que foi atrás, ela que buscou, ela que conseguiu financiamento para montar os famosos Petit Curies, né? Que no português é os pequenos Curies, né? Dá para traduzir assim. Então, é a maneira com a qual você usa. Veja a história dessa cientista, que é o mesmo que um médico é. O médico é um cientista. A gente trabalha com fatos, com dados. Então, o fato é que ela quis ajudar as pessoas. E você, com inteligência artificial, o que você tem feito com isso? Você está piorando a sociedade ou você está melhorando? A gente, por exemplo, a gente quer melhorar a sociedade. Mas para isso a gente tem que entender, entrar em debates muitas vezes desconfortáveis, mas falar sobre a realidade.
Eu não vou aqui entrar no mérito de tentar vender algo que não existe. O que existe essa é uma ferramenta, nós temos que nos adaptar a ela e usá-la de maneira consciente, porque hoje, da maneira que está, eu não acredito que a inteligência artificial substitui o raciocínio médico. Ainda mais a doutora que tem anos de formação, anos de especialização e anos de prática. Porque uma coisa que é valorizada dentro da medicina é a prática. Você tem todo o teórico da vida, mas se você não praticar, não ver como é aquilo no real, irmão, não vale de nada. Desculpa te falar, mas não vale de nada. Você tem que praticar aquilo ali. E é uma especialista que eu trouxe para vocês. Eu não trouxe o Zezinho que monta computador, sabe mexer em A e ele desenvolveu um software para médicos. Não estou fazendo isso. Estou trazendo uma especialista com anos de experiência para que ela discuta com vocês o futuro da inteligência artificial. Então, valorizem o tempo da doutora porque ela se dispôs a literalmente vir aqui e explicar para vocês esse tipo de mudança na sociedade que está acontecendo. E a gente está fazendo isso do estado do Acre. Hoje, você pode ver grandes capitais discutindo aqui e ali, mas aqui do Acre a gente foca em trazer o conhecimento verdadeiro, aquilo que é baseado em realidade, em fatos, em dados. E os dados mostram que a gente tem que aprender a usar essa inteligência artificial de maneira correta. E claro, se você quiser acompanhar mais sobre isso, segue o nosso canal para não ficar fora dessas novidades que estão acontecendo. Mas, doutora, eu queria focar na sua história, em como foi a sua formação. A senhora estava me contando que os livros vinham de navios, né? Isso. Como que era isso na época? Então, eu entrei na faculdade de medicina, na UFRJ, eu tinha acabado de fazer 17 anos de idade, fiz faculdade... Caramba, com 17? Fiz vestibular com 16, estudando sozinha em casa com livro. Ah, toma. Com livro. Isso aí. Caramba. Sem cursinho, sem nada. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar cursinho, eu sempre fui estudiosa, peguei meus livros, sentava em casa, chegava da escola, sentava 2 horas da tarde e ficava até, fazia intervalos de meia hora, a cada 2 horas intervalos de meia hora, ficava até 9 da noite, 1 ano estudando, assim, mas sempre fui estudiosa, passei para o UFRJ, fui a mais nova da minha turma. Então, fiz faculdade entre 92 e 98. Me formei em junho de 1998. Naquela época não tinha internet. Para a gente ter acesso ao conhecimento, o conhecimento estava nos livros teóricos, que são os mesmos livros que vocês usam hoje em dia, a base está lá. E muitas vezes o que a gente fazia, porque os livros eram caros, né? Em inglês eu já sabia, mas os livros eram caros, a gente xerocava os livros. Sim. Então a gente estudava aquele conhecimento naquele livro, né? E você vinha depois com os artigos. Os artigos eles vinham de navio em revistas, eram revistas então, principalmente revistas americanas, tinham algumas europeias também, mas vinham em revistas, muitas vezes as revistas encadernadas, elas vinham de navio e ficavam em uma biblioteca gigante que é capaz de ter ainda hoje, que é no último andar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro. Então você tinha a parte dos livros e a parte dos artigos. E cada aluno tinha direito a um número de xerox por ano. Então, na parte básica, a gente estudava nos livros e quando ia para o internato, discussão de casos, aí já não mais aquele conhecimento, mas uma coisa mais complexa, a gente ia para os artigos, xerocava esses artigos ou então ficava lá na biblioteca lendo mesmo, né, lia e acabava construindo esse conhecimento. Então, demorava mais tempo para o conhecimento se formar e demorava mais tempo para ele ser difundido. Hoje eu tenho um artigo que é publicado na Lancet. Hoje à noite eu já tenho acesso a ele pela internet. Naquela época tinha esse gap. Sim. Né? Depois eu fiz a residência de cirurgia geral na UERJ. Na UERJ tinha uma biblioteca boa também, a gente tinha muita revista e eram Clínicas da América do Norte, eram revistas que eram encadernadas e cada ano tinha e a gente acabava ou comprando quem tinha condição, quem não tinha condição pegava emprestado, mas a própria universidade a cada ano trazia e eram renovações
daquele conhecimento, né? Então, todo conhecimento produzido, cirurgia pediátrica, mesma coisa. Eu lembro que eu vim para o Acre em 2005, depois que eu terminei a minha residência, e a gente tinha direito... Eu tinha 2 anos de idade. E eu trouxe, assim, malas de xerox de artigo, e eu tenho isso até hoje lá em casa, apesar de ter, eu acho uma coisa bem interessante, malas de xerox sobre o conhecimento que era produzido, e era em cima disso que a gente estudava, né? E com o acesso à internet, primeiro a gente tinha acesso a muito pouca coisa, com o periódicos CAPES ligado à universidade, que você começou a ter acesso a mais artigos. Hoje em dia tem muito artigo que é pago ainda, é caro, né? Não tem como a gente fazer. Então, uma ferramenta que eu aconselho para vocês utilizarem, em vez de ir para o ChatGPT da vida, para vocês saberem um resumo sobre alguma coisa, vai no UpToDate. O UpToDate é uma ferramenta excelente, porque lá são pessoas com uma excelência reconhecida cientificamente, que vai a cada 6 meses reconstruindo aquele conhecimento. Então tem um filtro. Se você vai no IA tipo ChatGPT, você não tem filtro. Ele vai pegar o que tem na rede de coisa certa e coisa errada e vai te dar. E você tem que saber julgar criticamente isso, e é muito difícil. O UpToDate, você tem então especialistas que vão pegar o último conhecimento produzido, vão agregar no que já tem, e mais ou menos de 6 em 6 meses esse conhecimento é atualizado. Então é uma base excelente, vai te dar resumido, e é uma base excelente para você estudar, muito boa. Então tem vários médicos, o próprio Thor, o Guilherme Pulitzsch, tem vários médicos que são reconhecidos aqui no Acre que usam essa ferramenta de atualização. Então vai a minha dica para vocês aí. E eu também usei no 6º período, o UpToDate é maravilhoso, gente. Por onde você estudar. É uma fonte confiável. É uma fonte confiável, mas você que está no 6º período, UpToDate estude o livro, e o UpToDate é a cereja do sundae, entendeu? Você fez uma banana split, o livro está lá. O UpToDate é a cereja, é aquilo que é legal você saber, mas você só vai aproveitar aquele conhecimento se você tem a base. Se você lê o diabo do livro de 1000 páginas, tu tem que ler aquela porcaria daquele livro de 1000 páginas. É chato? É. Toma tempo? Toma. Mas se tu ler uma vez na vida bem lido, tu não vai precisar ler de novo. E aí é que eu abro parênteses. Tem o direcionamento correto para o que a gente vai pegar. Você sabia que quando deu a pandemia, que fechou tudo, que pararam as cirurgias eletivas, vocês sabem o que eu fui fazer? Eu fui pegar o Guyton de Fisiologia. Olha. E eu li o Guyton de Fisiologia, aquele calhamaço todo, da primeira página até a última página, com o conhecimento que eu tenho hoje, e foi muito interessante, muito bom poder entender aquilo tudo com a experiência, com a bagagem que eu tenho hoje. Então, médicos que já terminaram a sua formação, lê o Guyton, que vocês vão ver como vai abrir a cabeça de vocês em termos de raciocínio, como vai ser muito útil, muito útil. O Guyton, ele, para quem não conhece, pessoal, tá aqui como espectador, o Guyton é a Bíblia da medicina praticamente, assim, porque ele trata da fisiologia humana. O que é a fisiologia humana? É como o nosso corpo funciona. Então hoje a gente sabe como o nosso coração bate, quais são os processos químicos, elétricos que acontecem no coração. E aí a gente registrou tudo isso, né? A gente não, os pesquisadores registraram tudo isso num livro, e a cada ano eles vão atualizando, porque você deve estar pensando agora, poxa, mas o livro é de 1900 e pouco, como é que ele foi atualizado para agora? A verdade é que todos os anos eles passam por revisões e eles são atualizados. Os artigos saem antes que os livros, mas os livros são escritos com base em artigos. Então, eles trazem atualizações com base naquela pesquisa que foi feita, comprovada cientificamente, e aí eles atualizam o livro. Assim é com o Guyton. O Guyton, ele é sempre atualizado, trazendo sempre novidades, e é isso que a gente vem discutindo aqui. A prática médica, ela é soberana, a clínica é soberana. E para você entender a clínica, você tem que entender como o corpo funciona, né? Porque uma coisa que a gente escuta muito pela faculdade é, se você sabe o que está certo, o que não está certo, está claro de perceber. Então, se você sabe como funciona, quando tiver errado, você vai saber.
Você sabe que se o coração tem que bater entre 60 a 80 BPM, muito acima disso, você sabe que tem algo muito, muito errado, né? Tem algo assim que está destoando do que deveria ser o limite de batimento do coração. Agora, se você vê um paciente que sabe que respira ali as suas 14 funções respiratórias, vamos dizer, e ele está respirando 22, aí você vai entrar no livro número 2, que é a Fisiopatologia, que é o Robbins. Aí então você vai saber para o por que está errado. Por que está errado? Você vai primeiro você sabe que está errado, mas por que está errado? Que é o manual de instrução, como é o certo. E depois você vai para a fisiopatologia, que é na doença, como é que funciona errado. E em cima disso é que você vai raciocinar. De novo, o baldrame, o tijolo, o cimento, para em cima disso você está construindo conhecimento. E tem uma coisa muito interessante que eu estava pensando, não existe um conhecimento único e não existe verdade. Em medicina não existe verdade. Nem nunca e nem sempre, né? O ditado da medicina. Medicina não tem o tratamento certo. Tem o tratamento adequado, que se aplica para aquele paciente. E aí eu vou trazer um caso trouxe algo importantíssimo. Bem sério. Por exemplo, câncer de próstata. Uma coisa muito comum. Câncer de próstata, a princípio você trata com prostatectomia radical, opera. Nessa cirurgia da prostatectomia radical, muitas vezes você lesa os nervos e o homem fica com impotência. Ele fica impedido de fazer sexo, a menos que bote uma prótese peniana, alguma coisa. Isso é o tratamento. O pai de um grande amigo meu teve câncer de próstata e ele falou, eu não vou fazer essa cirurgia, porque eu não vou ficar sem fazer sexo e eu não vou botar prótese peniana. Então me dê um plano B, porque isso eu não vou fazer. Não, mas saiu no último artigo, é o padrão ouro de tratamento. Para o vizinho, para mim não. E esse paciente, então, foi tratamento com radioterapia, ele fez braquiterapia, né, que é a radioterapia localizada, o tumor diminuiu e ele conseguiu viver o resto da vida dele com o tumor estável e fazendo sexo. Então, mas no artigo que saiu diz que o tratamento padrão ouro, mas padrão ouro para quem? Tá? Então, cada pessoa se aplica uma coisa. E agora a gente trazendo para a nossa realidade do Acre e para a realidade da nossa... a gente tem muitos e muitos pormenores. E a gente pode até trazer para uma realidade do Brasil. Você tem o que mais se aplica na vida de um milionário que tem jatinho. Um milionário que tem jatinho, eu posso prescrever uma medicação que ele vai gastar 50 mil reais por mês e ele vai ter esse dinheiro. Se eu tivesse que fazer uma medicação que custa 50 mil reais por mês, eu não ia ter esse dinheiro. Então, se aplica para uma pessoa, não se aplica para outra. Então, para mim, o que se aplica dentro da minha realidade? E o que se aplica para a realidade de uma pessoa que mora numa colônia, que mora na floresta, uma pessoa que mora, e aí vamos para coisas mais simples, uma pessoa que mora em um lugar que não tem luz e precisa de um equipamento médico que funcione com energia, como é que você vai tratar isso? Não tem certo e errado, não tem verdade absoluta. Tem a pessoa que vira e fala, eu tenho horror de injeção, eu não vou tomar injeção, eu prefiro morrer do que tomar injeção. E a gente não pode julgar as pessoas. O médico não deve julgar as pessoas. O médico deve conhecer o paciente e aí a inteligência artificial muito entre aspas, ela não vai saber. O médico tem que conhecer quem que é o seu paciente e para aquela pessoa, dentro daquele contexto social, dentro daquele contexto religioso, o que se aplica para aquele paciente. Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não vai fazer transfusão de sangue, não adianta, eles preferem morrer do que fazer transfusão de sangue. Você não vai julgar o que ele prefere, você vai ver dentro da medicina o que a gente tem, expansores plasmáticos, outras coisas, ou então você fala, eu não vou tratar esse tipo de paciente, ou então você fica em um nicho, eu só vou trabalhar
com os multimilionários que têm dinheiro para comprar tudo que está no último artigo e que são obedientes e vão fazer tudo. Quantos pacientes a gente vira e fala, o senhor não pode beber? E ele vai chegar e ele vai beber? Comigo, que trato criança, que com alimentação, você tem que comer verdura, você tem que comer fibra, você não pode comer farinha porque não vai conseguir fazer cocô direito. A criança não vai conseguir fazer isso e você vai largar o paciente? Então, para cada pessoa existe o melhor tratamento para cada pessoa. O tratamento tem que ser individualizado e personalizado. Não existe verdade absoluta. E cadê o ChatGPT nisso? Cadê? Como é que você vai botar? Ele vai pegar os últimos, e lembrando bem, essas inteligências artificiais, eles vão pegar os artigos em inglês que foram feitos para uma realidade americana de quem tem um plano de saúde bom. Muito interessante. Como a senhora vê, então, o tratamento personalizado de pacientes agora com a inteligência artificial? Porque ela tem uma capacidade de aprendizagem infinitamente maior do que a humana, mas ao mesmo tempo o contato médico, o entendimento multifatorial, que é o econômico, social, religioso, porque aqui, como a gente estava conversando, existe o fator, às vezes, de pacientes que não fazem transfusão de sangue, como é a testemunha de Jeová. E como é que se realiza uma cirurgia sem transfusão de sangue? Assim, é difícil pensar isso, pensando que aquele paciente não recebe transfusão de sangue. Se ele teve ali uma perca sanguínea muito grande, né? Assim, ele sangrou muito, sofreu um acidente, como é que a gente trata esse tipo de paciente, né? E você tem tecnologias para reaproveitar o sangue do paciente e infundir de novo. Sim. E você tem os osmóticos. Na questão do tratamento assim, de todo e qualquer paciente, porque realmente você tem pacientes de várias realidades, você pode tratar aquele multimilionário que ele tem condição que ali ele pode pagar, ter condição de pagar tudo e ele pode não querer tomar aquele remédio. Exato. Steve Jobs que teve câncer de pâncreas, tinha toda a condição de comprar um pâncreas biônico, eu tô brincando, isso não existe. Não existe. E ele, o que ele fez? Ele não fez, ele foi fazer tratamento espiritual. Então, não é só a condição econômica, são várias outras questões. São várias outras questões. Por isso é que eu reforço, a medicina é uma ciência humana, não é uma ciência tecnológica. E não é exata e não é biológica só. Não é biológica, é uma ciência é mais humana do que biológica. A biologia é importante, o raciocínio clínico é importante, mas é uma ciência humana para aquela pessoa. O que vai ser melhor para aquela pessoa? E para eu saber o que é melhor para aquela pessoa, eu tenho que enxergar aquela pessoa. Quem aquela pessoa é, eu tenho que conhecer o que aquela pessoa, o que traz dentro dela e a gente vai junto decidir para aquela pessoa o que vai ser o melhor para a vida dela. A tecnologia junto com o médico, né? Junto com o médico. Então a gente cai naquele mesmo fator, né? Não é a IA, pelo menos por enquanto da maneira como ela está montada, porque ela, sem treinamento, sem uma revisão humana, ela é completamente falha. Precisa-se mesmo de um agente de inteligência artificial que foi revisado, que foi construído para aquilo, como o próprio Hospital do Amor usa. Não é somente o médico que tem um modelo geralzinho, mas é o médico que tem o conhecimento e tem a inteligência artificial que provavelmente vai substituir aquele médico que não tem um conhecimento aprofundado e muito menos não usa um desses modelos treinados. Então, hoje, o que eu diria até do que a gente vê do mercado, do que vê se atualizando, é que deve ser feito a revisão desses modelos, principalmente para a saúde, do que eles estão informando aí geral para a população, mas que os médicos também devem olhar com carinho essa questão de os agentes de inteligência artificial para ajudar, porque com certeza os matemáticos que só criavam contas ali no papel foram substituídos por matemáticos que usavam Excel. Pesquisadores que não usavam Excel foram substituídos por aqueles que usavam Excel. Então, pensando em um processo de melhoria de profissão, é interessante que você aprenda inglês. Olha, doutora, por exemplo, imagina você naquela época
ter acesso ao conhecimento, só que ele estava em inglês. Como é que você ia conseguir entender as novidades que iam sair? Inglês hoje é uma das partes principais que você tem que aprender. Hoje é impossível você viver sem inglês. Se você não sabe inglês, provavelmente você vai ser um péssimo médico, porque a maioria dos artigos que são produzidos, eles estão em inglês. Então você tem que saber falar inglês ali adequadamente para conseguir entender o que está sendo escrito, o que está sendo falado, para poder se atualizar, buscar o conhecimento. Se você é um estudante de medicina, veja só que interessante. A doutora acabou de falar de uma coisa que nunca mudou, que é a maneira com a qual nós aprendemos. Nós conseguimos aprender através do tempo. Então, ela estudava 2 horas por dia? Era isso? 2 horas todo dia, fazia uma pausa, mais 2 horas, uma pausa, 2 horas. Eu estudava por dia, 7 horas por dia. 7 horas por dia. Estudava 7 horas por dia. Eu, quando fui de passar, 2 da tarde tava até estudando 9, 10. 10 da noite. Tá vendo? Então, cada um tem a sua velocidade de aprendizado, mas ali para eu conseguir pegar tudo, eu tive um tempo menor para estudar, mas eu consegui ali, eu só vivia estudando, era 10 horas por dia, todo santo dia, sem parar, porque é aquela coisa. É porque você já tinha passado da escola, né? O seu concorrente, ele não vai ter pena de você, então é o que eu digo, não muda isso. Então tem que entrar no fator comportamental, você tem que ter disciplina, você tem que começar a estudar, a se organizar, isso não vai mudar. E o uso consciente da inteligência artificial seria isso. Não basta você confiar no que o ChatGPT sabe e até se você treinou ele. Você precisa saber o que ele está te passando, ter pensamento crítico, ter disciplina de estar aprendendo coisas novas, para aí sim você conseguir aproveitar toda a performance que aquela ferramenta ia te usar. É a mesma coisa de você querer dirigir uma Ferrari e não ter carteira de habilitação, pô. Tu vai bater o carro e tu vai morrer. Não adianta. Você precisa, primeiro, tirar uma carteira, entender o teórico daquilo, entender a prática daquilo, e aí sim você vai lá, entra em um carro mais veloz, depois você sobe para uma Ferrari. E se você tem pretensão disso, correr uma Fórmula 1 da vida. Mas você só vai conseguir fazer isso respeitando essa cadeia de aprendizagem. Porque a graça de nós contra a inteligência artificial ainda é que nós temos vivências para entender a multifatorialidade da coisa. São vários fatores. A doutora trouxe aqui um ponto muito interessante que eu achei, que é justamente o tratamento de pacientes que, por exemplo, não têm acesso a uma medicação específica. Era o... Nossa, eu sempre esqueço o nome dessa medicação. O imunomodulador... Izumumab? É um nome difícil, gente. É chatinho, mas ele custa 15 mil reais a ampola, não é? Se eu não me engano. Aí imagina, você tem um paciente que ele tem uma imunologia específica que acaba afetando o rim dele, e esse medicamento é o que acaba solucionando o problema, né? Custa 15 mil reais a ampola. Aí você pega um paciente, como eu já vi, de origem humilde, que veio ali de uma colônia, em áreas que a gente pode dizer assim, que é de floresta mesmo, bem entre aspas isso, e ele não tem acesso a essa medicação. Mas um paciente desse, você não deve propor essa medicação. Não deve, Você não propõe. Se você propor uma medicação dessa, é maldade, isso é cruel. É muito cruel. Então é nesse momento que entra a visão humana da coisa. O que eu faço para eu salvar a vida desse paciente? É conversar com a justiça? É conseguir fazer uma arrecadação para que ele tenha acesso a essa medicação? Entra o fator humano da coisa de novo. E aí entra uma vivência muito interessante. Em 2017, eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento em cirurgia pediátrica coloretal. Então eu fiquei lá no Children's Hospital, do Colorado, junto com o Dr. Alberto Penha, e o Thor, né, que é meu marido, que é infectologista e hepatologista, foi para a Universidade do Colorado, foi onde nasceu o transplante hepático. O primeiro transplante hepático de sucesso foi feito na Universidade do Colorado, e ele ficou esses 3 meses que eu fiquei, as crianças foram para uma escola internacional, eu fui para o Children's Hospital do Colorado e o Thor foi para a Universidade do Colorado para o serviço de hepatologia. E em um lugar que não tem o SUS, né? Lá não tem saúde gratuita, lá você tem os planos de saúde, e os planos de saúde são de acordo com a sua profissão. Então era muito diferente para a gente. A consulta, né, é uma consulta mais técnica, digamos que é uma consulta mais aos moldes da tecnologia do ChatGPT.
né? Então, olha, vamos dizer assim. A gente não tem nada contra o ChatGPT, gente. Não, ChatGPT é genérico, claro. É porque a gente está falando das IAs em geral, os modelos de linguagem. Exatamente, os modelos de linguagem. Então, o paciente ia e falava, olha, o senhor tem hepatite C, crônica, cirrose e câncer. Só que o seu convênio não te dá direito à cirurgia de câncer, não. O seu convênio só te dá direito a essa medicação. Cruel, né? Essa medicação não vai resolver, o senhor tem que fazer uma cirurgia de câncer, o seu convênio não dá acesso, tá bom? Tá, tchau. Próximo. Tá, não, no seu caso, o senhor tem que fazer um transplante de fígado. O transplante de fígado é a única coisa que vai salvar o senhor. Mas o seu convênio não dá direito, não, tá? Tchau, próximo. E era assim, a consulta era assim. E meio que o ChatGPT, as IAs no geral, é isso. Você precisa fazer o remédio tal. E se você não tiver condição de fazer o remédio tal? Acabou, ponto final daquilo dali. Então pergunte isso daí. E se eu tenho um paciente que precisa fazer, pergunte, inteligência artificial, se eu tenho um paciente que precisa fazer transplante e o convênio dele não dá direito ao transplante, o que ele vai fazer? Tenho até curiosidade de um dia perguntar o que o ChatGPT vai fazer. Como é que ele vai sair dessa? Onde que está a decisão, né? A ética da coisa. Né? E eu acho muito cruel. O Eutó falou que os pacientes saíam arrasados, chorando, e não tinha um assistente social, um psicólogo, um nada. Fila anda, até porque lá a cada meia hora, na época eu fui depois, em 2018, eu fui para o Hospital da Criança de Boston, e lá era isso, era cada meia hora, era $1.000 por procedimento, por consulta, por médico a cada meia hora. Então, se você ficasse 32 minutos para poder consolar o paciente que estava chorando porque ele não vai ter acesso à consulta e passasse 2 minutos do tempo, era $1.000 a mais que ele ia ter que pagar. Então, é uma coisa cartesiana, é a matemática. Então, é você pegar os modelos e aplicar os modelos às pessoas. Funciona? É isso? Era isso que você gostaria se você fosse atendido num hospital que é o grande hospital de referência para isso, e você chegasse e tivesse esse tipo de atendimento, você ia ficar satisfeito? Ou você ia ficar mais satisfeito de estar aqui, sendo atendido no Acre, do jeito como o João falou? Não, peraí, a gente não tem essa medicação pelo SUS, mas vamos ver junto à assistente social, junto ao Ministério Público, vamos abrir um processo junto ao Ministério Público para conseguir que pague. Aonde você preferia ser atendido? Eu preferia 1000 vezes ser atendida aqui no Acre, em que você tivesse esse acolhimento e não que você tirasse o chão do paciente e joga no abismo. É isso? É isso que vocês querem? Então, eu acho que tudo isso são reflexões que a gente tem que ter. E o ChatGPT e essas IAs no geral, eles trazem isso daí, aí cabe o bom senso do médico. Então, ele está lá, ele está estudando o caso do paciente, ele vai buscar no up-to-date, ele vai buscar na inteligência artificial como ele pode ajudar o paciente, ele vai ler aquele resumo, mas em cima daquele resumo, ele vai usar o raciocínio dele. Tá, isso daqui é a fórmula. Como é que eu vou aplicar isso à minha realidade? E isso é a pessoa que faz. Isso não tem inteligência artificial que faça. Isso é a pessoa, é o bom senso e é a humanidade do médico. E a humanidade do médico tem que ser trabalhada na universidade, sim. O envolvimento, o compromisso. A partir do momento que você se dispõe a ser médico, você está se dispondo a cuidar das pessoas. Para cuidar tem que ter o olho no olho, a escuta ativa, é você entender que aquele paciente, às vezes, ele não traz nenhuma queixa médica, mas ele está com sofrimento psíquico e ele precisa de alguém que escute ele com uma escuta ativa. A gente vê isso muito dentro da geriatria, muito dentro do paciente com doença grave. Então, falar, não, você tem um câncer terminal, aqui deu, no meu resumo, deu que não tem nada o que fazer, que você vai morrer e aí eu não consigo fazer mais nada.
e o próximo, e o protocolo e o próximo? É assim que vocês gostariam de ser atendidos? Agora pensando de colocar vocês quanto paciente, que tipo de médico você gostaria que atendesse você? O tipo de médico que trouxesse a última atualização da inteligência artificial, do último artigo que saiu para fazer aquele tratamento que custa $50.000, sei lá, R$50.000, ou aquele que te olhe no olho e aquele que te ajude a melhorar a sua realidade dentro da sua necessidade? Eu acho que isso é uma coisa, é muito uma reflexão, e a gente deve se colocar no lugar do outro. Sempre se coloque no lugar do seu paciente. É para aquela pessoa, não é sobre você, é sobre aquela pessoa que está na sua frente. Qual o melhor jeito de eu ajudar aquela pessoa que está na minha frente? Façam isso e vocês vão ser ótimos médicos. Com certeza. A inteligência artificial é uma ferramenta. Uma ferramenta igual várias coisas são uma ferramenta. Mas se não tiver a pessoa, a humanidade, e pode inclusive ser uma ferramenta a ser utilizada contra o paciente, né? Para prejudicar o paciente e não para ajudar o paciente se não tiver discernimento crítico, tá? Você tem que ter uma reflexão crítica, uso consciente. Sim. Isso é muito importante. Pode ao contrário. É exatamente esse o ponto, porque imagina, eu falei para a senhora, né, a gente teve rodadas de investimento e eu contei sobre essa entrevista, né, que a gente ia fazer. E eles disseram assim, mas você está trazendo a médica para falar mal de algo que você vende? Eu digo, não é falar mal, é literalmente conscientizar as próximas gerações acerca do uso correto dessa ferramenta. Porque eu acredito que eu não quero ser um Oppenheimer da vida, entende? Eu não quero ser um Oppenheimer. Naquela busca incessante por desenvolver aquela tecnologia por um propósito tão definido, ele, no fim das contas, percebeu o que tinha feito e disse, eu acabei de dar ao homem a possibilidade de se autodestruir. Eu fiz isso. Então, você pode ser tanto a Marie Curie, que usou aquilo de uma maneira bela, bonita, eu acho linda a história da Marie Curie, e foi muito triste como as pessoas, a sociedade francesa tratou ela. Muito machismo. Muito. E como tratou ela por simplesmente ela querer descobrir as coisas, né? Querer ajudar os outros. E você vê na outra ponta o Oppenheimer, que durante muito tempo foi aquele cientista renomado, é um cientista renomado, mas que percebeu o peso do seu conhecimento. Porque de nada adianta a gente ter realmente as maiores atualizações se a gente não vai tratar o principal, que é o paciente, não é a doença que ele tem. Eu não vou falar por todos os países, porque eu não conheço, não sei mesmo, e não vou falar por todos os serviços de saúde. Mas uma coisa que eu acho muito bonita que a gente prega aqui no Brasil, que a gente tenta lutar por isso, é a humanidade no tratamento de um paciente. Possa ser que não seja a realidade de todos os serviços, mas unanimemente você vai ver isso sendo pregado nas nossas faculdades, nas nossas universidades e principalmente no nosso meio médico, que é o que eu acho bonito. Não posso falar por todos os países, mas eu falo aqui do meu com muito orgulho e acho bonito como a gente tem esse carinho e apreço pelo paciente. Talvez pela nossa cultura ou talvez simplesmente por uma coisa que é ser humano. A gente tem que ser humano com as pessoas. Então, se a máquina vem para nos ajudar, que ela não substitua essa parte que é o humano da coisa, que é o olho no olho, o contato. Ali ela é uma ferramenta, ela pode transcrever para você todo o prontuário, vai te ajudar a ter mais tempo com o seu paciente, eu acho isso válido. Acho muito válido você usar assim. Mas enquanto essa tecnologia não estiver validada, enquanto essa tecnologia ainda não conseguir suprir essa demanda, eu acho que ela não deve ser usada. E digo que ela não deve, da maneira com a qual ela está montada. Então, que nós tenhamos esse contato humano com o paciente, enquanto essas máquinas ainda estão sendo estudadas e vistas como ser usadas da maneira adequada por nós. O que eu digo é, vamos usar, mas que nós usemos de maneira inteligente e sempre verificando o que é que elas estão produzindo, porque todo sistema tem falha, o ser humano é falho. Não dá para dizer que a IA não vai ser falha, é impossível, isso é burrice. Dizer que uma IA não vai ser falha é burrice. Então, investidores atuais e futuros investidores, eu digo isso a vocês, eu acho que a gente deveria estar fomentando esse tipo de discussão. Eu acho importantíssimo esse tipo de assunto dentro das rodas, do
pregar a educação, né? Pregar isso. O ensino médico, ele vem sofrendo muitos ataques. Eu vejo muito isso, muitos ataques no ensino médico. E a gente não deveria enfraquecer isso, porque eu não acredito naquela medicina por ficha, sabe? Um próximo. Eu não acredito nessa medicina por ficha. Acredito que a medicina ela tem que ser melhorada conforme essas tecnologias aparecem. Apareceu? Ótimo. Será que me ajuda com o quê? Ah, vai escrever o prontuário enquanto eu dito para ela? Então eu vou focar minha atenção 100% no meu paciente. O que você tem, meu querido? Você está com tosse? Você está com o nariz escorrendo? O que você tem que você está me falando aí? Então é e isso. aí eu até troco a palavra, a pergunta. E é uma pergunta que eu uso muito quando eu vou atender o paciente. Não é o que você tem, é o que eu posso te ajudar. Olha que bonito. Essa é a pergunta que você tem que fazer para o paciente. O que eu posso te ajudar? Né? E a inteligência artificial não pode te afastar do seu paciente. Claro. A inteligência artificial é uma ferramenta para te deixar mais tempo livre para você se aproximar do seu paciente e para diminuir a sua margem de erro. Então, para isso é extremamente válido, para você ter mais tempo de olhar no olho, para você ter mais tempo de escuta e para diminuir a sua margem de erro, porque errar todo mundo erra. Mas que seja uma ferramenta para te aproximar do paciente. E uma das coisas que eu vejo muito hoje é a inteligência artificial como ferramenta para te distanciar do paciente e para te distanciar do professor também. Eu concordo que tem professores que às vezes não vale muito a pena de estar lá. Calma aí. Polêmica, eu sou polêmica. Mas eu acho que a gente tem uma formação muito boa aqui na Universidade Federal do Acre. Muito boa mesmo. Muito orgulho de participar desde a primeira turma da Universidade Federal do Acre. É mesmo, não sabia. Desde a primeira turma eu dou aula. Eu, doutora Elaine, o Toro, o Rodrigo, o Osvaldo, dei aula desde a primeira turma. Gente, e eu tenho os pais da medicina do Acre. Tenho muito orgulho do egresso do nosso curso, porque é um médico preocupado com o paciente. Então eu não diria nem que é no Acre, eu diria que é uma característica do nosso curso de ser formado, e aí entra, vocês tiveram pais sonhadores, utópicos, idealizadores, e que a gente faz uma medicina humana e que treina vocês para atender a pessoa. Então, eu tenho muito orgulho da nossa formação e eu acho que você que está assistindo, que às vezes tem uma formação que não é tão voltada para a humanidade, né? O próprio curso que eu fiz na época que eu fiz não era tão voltado para a humanidade, também é uma outra coisa, né? Numa outra época, e aí entram os modelos de formação como responsivos aos anseios da sociedade. Eu ainda me formei numa coisa mais tecnicista, uma formação mais tecnicista e que formou médicos ótimos, mas com a falta de humanidade. E aí essa humanidade veio trazida para os currículos de medicina como uma resposta da sociedade à falta desse vínculo. Então eu acho que esse vínculo está hoje muito, né? E a gente procura trabalhar ele bastante na nossa universidade, que é isso aí, como é que a gente pode ajudar a população nos seus maiores anseios? Então a pergunta é essa, como eu posso te ajudar? E não qual que é o teu problema. Meu problema é um monte de boleto para pagar. Né? Vários problemas a gente pode ter. Mas esse é o grande ponto da nossa empresa e até de missão pessoal, né? Porque eu particularmente eu tenho uma missão pessoal de querer deixar minha pegada também na medicina, né? E uma coisa que a gente faz lá dentro da Prontofy, pelo menos, é que nós queremos ser como uma companhia aérea. A gente não espera o problema acontecer. A gente mapeia todo o processo, a gente olha todos os problemas e um problema que poderia acontecer na medicina, que é a falta de humanidade por causa da inteligência artificial, a gente já quer resolver logo de cara. Então, se você não vê literalmente um problema nisso, a falta de humanidade no atendimento, eu acho que você deveria seguir outro canal, porque aqui você não vai encontrar isso. Aqui a gente prega o uso consciente da inteligência artificial e, principalmente, a gente prega o ensino médico em primeiro lugar. Se você vai usar IA ou não vai, é uma escolha sua, mas eu acho que pelo menos você deveria estar consciente
das possíveis consequências e das possíveis vantagens que isso pode ter, porque tem muita vantagem que ela vai trazer pra gente, mas igualmente a gente tem que olhar para as consequências. É a mesma coisa que avaliar um risco cirúrgico de um paciente. A cirurgia tem muita vantagem, mas também eu tenho que estar consciente do que é o risco cirúrgico para eu não esperar acontecer, eu me programar para caso aconteça. Porque não é se vai ou se não vai, é estar pronto para aquela situação. Você não vai esperar o avião cair para criar medidas de segurança, né? Você cria antes as medidas de segurança. Então é assim que a gente trabalha na Pronto-Fi, pelo menos. Eu diria assim, se você não está preocupado com a humanidade, você está na profissão errada, você não vai ser médico, porque você está na profissão errada, e a inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ficar, sim. Você tem que usar, sim, mas você tem que usar com responsabilidade. E consciência. A mesma responsabilidade que a gente usa quando a gente dirige um carro, toda vez que a gente dirige um carro, a gente pode matar uma pessoa. Com certeza. É a mesma responsabilidade de dirigir um carro. Eu preciso andar grandes distâncias, eu posso abrir mão do carro? Eu não posso abrir mão do carro. Eu acho que hoje você não pode abrir mão da inteligência artificial para se atualizar e para buscar oferecer o melhor para o seu paciente, mas com responsabilidade. Eu acho que essa que é o grande X da questão. Mas, pessoal, assim, só para a gente finalizar, eu acredito que tem muitos estudantes de medicina e estudantes de vestibular que querem cursar medicina. Queria entrar até nesse mérito do estudo, porque hoje a gente vê que essas técnicas, elas não mudaram. Elas apenas foram se tornando cada vez mais evidentes. Ou seja, as pessoas tiveram mais acesso a elas e cada vez mais a concorrência foi ficando profissionalizada, vamos dizer, mais né? Difícil, a sim. Concorrência ficou profissional, mais difícil, porque o que tu sabe, o teu concorrente sabe. Então, daquela época, a gente pode dizer que isso são os fundamentos do conhecimento, correto? E o que a senhora vê como fundamento na hora de estudar? O tempo de estudo, a questão dos intervalos. Como a senhora vê isso? Como era na sua época de vestibular? Então, eu acho que, primeiro, tem que ter uma dedicação na hora que você está estudando. Você tem que tirar todos os distratores de perto de você. É uma concentração e é uma coisa que as novas gerações estão dispersas muito tempo. Você não tem muito mais do que 5 minutos de concentração. Naquele TikTok, Instagram e Reels, você foi muito treinado a ter uma concentração pequena. Então você tem que, no momento que você está lá, e aí é o tempo que você consegue ficar concentrado. Eu consigo ficar concentrada meia hora, 40 minutos, depois eu vou distrair. Então estude 40 minutos, tira 5 minutos, levanta, faz xixi, bebe água, vai do lado de fora, olha a janela, toma um ventinho, senta de novo. Né? Não adianta você estudar longos períodos se você não está se concentrando, se não está rendendo. Então vê o quanto rende, na hora que você está vendo que você está dispersando, sai e volta. Né? Se você estudou pouco período, você sai e volta rápido também. Outra coisa é entender o que você está estudando. Você não pode decorar. Claro, tem as coisas que você tem que decorar, algumas fórmulas, mas você tem que entender como elas se aplicam. O que funciona para mim. E eu tenho 2 filhos adolescentes, então eu também treino muito com eles isso sobre estudar. Eu acho que a pessoa tem que escrever com as próprias palavras dela. Então eu acho que são resumos e flashcards. Flashcards são ótimos, mas flashcards que você fez, o que quer dizer isso aí? Você vai pegar um papel e você vai escrever perguntas. E você pode escrever ou não respostas, mas você vai ler aquele conteúdo, você vai pegar perguntas daquele conteúdo, você vai anotar as perguntas que você julga pertinentes, você vai responder ou por escrito ou mentalmente. Eu ainda gosto de responder por escrito. Para mim, quando eu escrevo em algum lugar, eu estou escrevendo na minha cabeça, né? Então, primeiro você faz isso daí e depois você vai pegar provas relacionadas àquele conteúdo, porque uma coisa é um conteúdo que você aprendeu, outra coisa é como isso vai ser cobrado na prova, que pode ser cobrado na prova de uma outra forma, de uma outra visão.
Mas por isso que treinar questões é importante. por isso que também. treinar questões é importante. Mas o que eu vejo hoje é muita gente treinando questão sem saber a base. Sim. E se você treina a questão sem saber polêmico. Base, você está decorando um monte de coisa. E o seu cérebro tem uma capacidade de decorar as coisas. Se você aprende uma coisa e decora em cima daquilo que você aprendeu, você tem um contexto. Se você não tem um contexto, se você tem coisas soltas, você não vai. Antigamente, uma coisa chamada rádio-relógio. Na época que não tinha muito relógio, você tinha no carro, era uma estação de rádio, que hoje em dia nem tem rádio porque sim. tem Spotify, uma estação de rádio que estava o tempo todo falando qual era a hora. Então, quando você queria saber qual era a hora, a gente hoje em dia olha no celular qual é a hora. A gente ligava o rádio e falava, são 13 horas e 27 minutos. E falava a cada minuto. E entre um desse outro, lhe dava um conhecimento solto. Você sabia que a distância entre o céu e a terra é tanto? São 3 horas e 28 minutos. Você sabia que um coelho corre a 100 km por hora? Então, são coisas soltas. Então, são curiosidades, são coisas soltas, mas você não tem um encadeamento. Para você aprender, você tem que ter um contexto, você tem que ter um encadeamento e mais, a gente aprende muito mais as coisas quando tem emoções envolvidas. Com certeza. Por isso é que o conhecimento médico se faz também no internato. Na prática. Né? Na prática. Não é uma pneumonia. É o seu Francisco que está internado, que eu vou vendo todo dia e que eu vou estudar para ajudar o seu Francisco. E chegou internado às vezes sem a pneumonia, desenvolveu a pneumonia, então... Você tem que ter um envolvimento. Então você tem que fazer pausas, você tem que fazer o contexto, você tem que primeiro aprender o todo. De novo, a ideia da casa. Primeiro a base, para depois eu pegar aqueles conhecimentos que estão em cima da prova. E as provas variam de acordo com o lugar, agora não porque tem muito unificado, né? Mas às vezes, dependendo do lugar aonde você quer, tem um tipo de enfoque que vai ser dado. Então tem um tipo de enfoque que vai ser dado de acordo com o lugar que você está querendo se propor a estudar, né? Certeza. Então fazer intervalos, contextualizar. E uma coisa que eu acho muito interessante quando você vai estudar em cima de questão, que foi como eu estudei para residência, por que aquele está certo e por que o outro está errado? Não é óbvio quando você tem um certo que o outro está errado. Então estude as sentenças erradas também. Por que aquela sentença está errada? Contextualize os errados e com isso você vai ter a visão geral daquilo dali. E vai ticando temas e temas e temas, por que o certo é certo, por que o errado é errado, tem pensamento o que crítico, seria, né? E um pensamento crítico. Tem que ter. Eu, pelo menos, tem gente que estuda pelo método invertido, deve ter as suas vantagens. O que é o método invertido? É você começar pelas questões e depois ir para o conteúdo objetivo, né? Eu, particularmente, o conteúdo objetivo, treinava as questões e o que eu via que estava faltando ou estava ruim, depois eu voltava para buscar, né? Mantenho isso até hoje e raramente eu faço o método invertido porque, para mim, João, não funciona. Para mim, não funciona. Então, já vi pessoas, né? Eu acompanhava muito concurseiro na época que eu estava estudando. Eu estudava 10 horas por dia. Eu tenho uma foto, acho que eu posso deixar aí depois. Uma pilha de resumos assim que eu escrevi na mão. Muita coisa, fazendo várias provas. Se for a pilha de provas, dá mais ou menos isso aqui. Eu ainda lembro o tamanho e todo dia anotava as porcentagens. Eu sou muito matemático na hora de fazer minhas coisas. E curiosidade, eu sou péssimo em matemática. Assim, eu não acho que eu tenho habilidade, apesar de ter 2 pais engenheiros, né? Então, eu vejo que a matemática da coisa também é importante, você saber quantificar os seus acertos, seus erros, você saber, por exemplo, pela matemática da coisa, se seu negócio vai bem ou vai mal, para quem está aqui por empreendedorismo também. E se você é vestibulando, né, e escutou até aqui, é bom que você saiba quantas questões você acerta, quantas você consegue fazer, quantas questões você efetivamente consegue produzir ao longo de um mês, porque ali você vai sabendo o teu rendimento. E não adianta, de fato, como a doutora colocou aqui, você sentar lá e fingir que está estudando, cara. Você tem que ter atenção no que você está fazendo, porque é na
tenacidade que a gente consegue reter conteúdo. E principalmente durmam, porque sem dormir não dá. Eu só conseguia dormir 6 horas por dia, mas eu dormia as minhas 6 horinhas. Na hora de dormir eu fazia minha higiene do sono e ia dormir. Não pegava em telefone, não tinha Instagram, não tinha TikTok, eu não tinha mal o WhatsApp. Deixava só para falar com a minha família mesmo, saí de todos os grupos e foquei só em passar. Eu disse, eu vou ser aprovado esse ano e foi o que eu fiz. Então, é o que eu proponho para vocês. Vão e criem os seus métodos de estudo se você quiser passar em medicina. É assim que você vai conseguir. Eu faria exatamente isso se eu quisesse passar no Enem hoje e eu tenho certeza que eu passaria porque é fundamento, né? Não tem o que fazer. Se você quer ser um grande jogador de futebol, você tem que saber tocar uma bola, dar um passe, você tem que saber o fundamento daquela coisa. E se você quer ser um bom médico, você tem que estudar O muito, fundamento da medicina. porque a gente vai estudar muito a vida toda. Então, tirem os distratores. Desinstala o TikTok do seu celular, desinstala o Instagram do seu celular. Eu ouvi isso e quando era coloque criança, como sabia? meta, foco. Eu vou botar o foco naquilo, a minha meta é aquilo. Eu era criança, acho que era TV União, que eles passavam músicas assim, aí eles tinham um programa só de profissões. Eu nunca esqueci isso, que eu sempre quis ser médico desde criança. Eu sempre gostei muito de ciências, biologia, então acabei me encontrando na medicina porque eu sempre fui muito matemático, muito lógico, né? Assim, nesse sentido de tentar entender a coisa cientificamente. E aí a medicina para mim foi uma maravilha, né? Porque tanto tem esse espaço do nossa, pode ser, mas a gente tem os 80% do não, isso aqui é o conhecimento. Mas realmente na medicina a gente tem uma frase que é nem nunca, nem sempre. Então a gente tem que ter esse espaço para talvez não seja o que eu estou pensando. Quais são os diagnósticos diferenciais que eu posso fazer para aquele paciente? Porque muitas vezes você vai negligenciar um diagnóstico diferencial e era aquilo a doença que ele tinha. Então você não tratou o paciente, você tratou uma suposta doença que ele tinha. Foi de pirona e casa e aí ele foi, né, infelizmente por um caminho pior de tratamento. Então eu ouvi isso de um médico que ele estava na TV União e ele disse, se você quer ser médico, você tem que estar pronto para estudar, porque o médico é um eterno estudante, ele está sempre estudando. E eu vejo muito isso dessa sociedade que nós vivemos hoje. Como a gente vive uma era do conhecimento, você tem que estar sempre pronto para estudar. Na profissão que você estiver, se você não quiser ser médico, você tem que estudar. Se você quer ser um empresário bem-sucedido, se você quer ser um dono de negócios, de software bem-sucedido, você tem que estar estudando. Então não existe o não estudar, você tem que estudar. Não existe isso. Vou só conferir se está gravando, porque eu não sei se... São para as pessoas te conhecerem, isso. Saberem onde é que a senhora trabalha, com que trabalha, o que faz. Então, eu sou Fernanda Lage, sou médica cirurgiã pediátrica, sou a única cirurgiã pediátrica do estado do Acre. Eu sou natural do Rio de Janeiro, fiz a minha formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 1992 e 1998. Depois fiz cirurgia geral na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, entre 99 e 2001. Depois, entre 2002 e 2005, fiz cirurgia pediátrica no Instituto Fernandes Figueira, que é o hospital da Fiocruz do Rio de Janeiro, que é referência no Sudeste para malformação congênita. Casei com um acriano, com o Thor, que é médico também, meu colega de faculdade, vim para o Acre em 2005 e aqui eu criei o serviço de cirurgia pediátrica. Entre 2007 e 2010 eu fiz mestrado em saúde pública pela USP, aí no meu currículo tem 2 filhos, entre 2009 e 2011, e em 2017 eu fui para os Estados Unidos para fazer um observership em cirurgia pediátrica coloretal, fiquei 3 meses no Colorado. Em 2018 eu ganhei um prêmio pelo American College of Surgeons como reconhecimento como cirurgião da comunidade, ou seja, um cirurgião que trabalha em um local remoto associado com educação médica e que faz diferença na sua comunidade. Então, em 2018, eu ganhei esse prêmio, um tanto também por ser professora da Universidade Federal do Acre. Eu comecei a lecionar logo que eu cheguei aqui no Acre, em 2005.
Então, entre 2005 e 2009 eu fui professora substituta. Em 2009 eu fiz o concurso para ser professora efetiva, sou professora efetiva desde então. Então, em 2018 eu ganhei o prêmio, tive a oportunidade, como parte do prêmio, de passar um mês no Children's Hospital de Boston, que é onde nasceu a cirurgia pediátrica. Foi muito, muito emocionante estar lá naqueles corredores onde tudo começou. Para vocês terem uma ideia, 90% dos cirurgiões pediátricos em atuação hoje nos Estados Unidos, eles são cria do Hospital da Criança de Boston. Então isso foi 2018, 2019 eu assumi como Fellow do American College, 2020 eu fui convidada para ser membro do Comitê de Relações Internacionais do American College. Atualmente eu sou da diretoria executiva do Comitê de Relações Internacionais do American College of Surgeons, sou responsável pela parte muito de mulheres na medicina, também mulheres na cirurgia, e participo, sou corpo docente de um curso do American College of Surgeons para cirurgia global, que seria levar tratamento cirúrgico de qualidade para áreas remotas do mundo. Então, trazendo, podendo levar, na verdade, o que eu tive de conhecimento, do que eu construí aqui de conhecimento, com a ferramenta que eu tive e com os estudos e com empenho e dedicação, então podendo trazer essa minha experiência de sucesso, que a gente conseguiu realmente revolucionar a medicina aqui no Acre, né? Então, se comparar o que era quando eu cheguei com o que a gente conseguiu construir até hoje, muito lindamente, até 2017, eu acho que a gente fez uma grande revolução, e essa revolução baseada na educação médica. Então, nosso grande pilar foi a educação médica. Sou formada pela ABEM, que é a Associação Brasileira de Ensino Médico, como tutora, como preceptora, como mentora. Então, a gente nunca para de se aprimorar, né? Nunca para de ir atrás. Sim. E agora trabalhando um pouco também com uma proposta de uma parceria com a Universidade do Illinois, de trabalhar com inovação também. Seria o novo passo para o futuro, né? E pretendo fazer o doutorado, provavelmente daqui a 1-2 anos, pretendo fazer o doutorado também, né? Para poder estar sempre contribuindo, trazendo mais, para a gente poder desenvolver, né, a nossa sociedade, no caso a sociedade que eu resolvi acolher, né, que é a sociedade acriana, para trabalhar, mas com a educação médica e com todos esses anos, mais de 15 anos, na verdade, já 20 anos de formação médica, eu posso falar pelo número de alunos que passaram, que eu consegui contribuir para mudar o perfil do médico no nosso país. Um médico humano, um médico envolvido, um médico que sabe buscar e produzir conhecimento, e um médico tecnicamente muito bom. Então, eu sou muito orgulhosa dos egressos do nosso curso de medicina, né, dos médicos que a gente formou aqui. Eu acho que isso daí é um mérito muito grande, tanto da gestão que possibilitou da gente formar, criar esse nosso sonho, que é a Faculdade de Medicina, quanto dos colegas docentes e tanto dos médicos que vieram para cá, dos alunos que vieram para cá e que constroem junto com a gente essa história, né? E aí eu queria terminar falando que um sonho que a gente sonha junto, a gente consegue construir em realidade, né? Então, às vezes a gente pode ter um monte de gente sonhando por aí e essas pessoas não fazem as conexões pessoais para poder transformar esse sonho em realidade. Então, façam as conexões pessoais, trabalhem juntos, sonhem juntos, porque sonhando junto a gente consegue melhorar o futuro do nosso país. Eu acho que a gente tem uma Constituição excelente, a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é a melhor regulamentação, a melhor política de saúde que existe no mundo. E olha que eu estudo muito sobre isso, então a gente tem, digamos, a faca e o queijo na mão.
Só que a gente precisa do envolvimento das pessoas. E o envolvimento das pessoas, não cada um sozinho na sua, juntos, trabalhando juntos. Né? E é uma felicidade muito grande de estar podendo trazer aqui, né, as minhas opiniões polêmicas. Mas que tem que ter. Isso. E sempre voltado para o bem da humanidade. Com Eu certeza, acho que o essa é a foco é nossa esse. missão. Eu acho que o ser humano, enquanto ser social, ele tem que trabalhar para o bem da humanidade, mas sem passar por cima da natureza. Já trazendo também uma Principalmente pegada porque esse é o ambientalista. nosso objetivo, é discutir como melhorar a saúde e não ditar como melhorar a saúde, né? A gente só vai entender mesmo quando a gente conhecer a realidade e discutir como aumentar a saúde no país. É isso que a gente quer fazer? Então precisamos ir no desconforto, o estudo é desconfortável. E é aí que gera o crescimento. Você só fica forte quando você está desconfortável na academia. A vida né? começa fora da zona de conforto. Com Se você está na certeza. sua zona de conforto, você ainda não viveu. Pega esse coach gratuito da gente. Então, doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Legal, João. Olha, espero que você tenha Ótimo. gostado. Gostei, foi legal. Desculpa tirar esse tempo no sábado, Não, mas que bom que a senhora tranquilo, pôde. Foi importante. E pessoal, espero que vocês tenham gostado, que seja muito proveitoso para estudantes de medicina, pessoas que vão aí estar assinando ou conhecendo a nossa plataforma, entrando no nosso Instagram para vocês verem o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Claro que o conteúdo mais denso, mais completo você encontra aqui pelo YouTube e você também espero que consiga achar em uma das nossas soluções a ferramenta humana que vai te ajudar a atender o seu paciente com mais qualidade e efetividade. Esse é o nosso objetivo e nós queremos aumentar a saúde no país com isso, educando as futuras gerações médicas e conseguindo com que elas tenham cada vez mais humanidade no processo de tratar o paciente, independentemente de que ferramentas elas usem, beleza? Então valeu, a Prontofy não é sobre evitar, é sobre conscientizar e a gente vai até a próxima. É isso. Ah, legal.